Descubra a incrível história de uma avó, sofrimento, vingança e uma transformação surpreendente na pequena cidade de São Pedro da Luz, onde as casas coloridas se alinham como um mosaico vibrante. Dona Amélia é um coração pulsante de amor e resistência. Seus netos a olham com admiração, enquanto ela prepara as melhores broas e bolos caseiros que já passaram por nossas bocas. No entanto, por trás de sua generosidade, existe uma história cravada por dor, a perda de seu amor verdadeiro, que a deixou marcas indeléveis. A injustiça social que vitimou seu marido há décadas ainda ecoa nos sussurros da cidade, e Dona Amélia guarda essa ferida como uma história não contada, uma labuta silenciosa na vida de quem mais ama. Certa manhã, enquanto Dona Amélia enchia suas bandejas com quitutes enrolados em panos de prato floridos, sua paz foi quebrada. Um empresário de gravata e sorriso cínico tomou a praça principal, proclamando promessas de riqueza e progresso. Ele ofereceu migalhas aos moradores, cobrando suas terras de maneira sorrateira, como quem adocica uma poção envenenada. Dona Amélia sente o próprio sangue ferver. Ela reconhece naquele homem todos os tiranos que já cruzaram seu caminho. É uma jornada entre sombras, mas Dona Amélia sabe que suas tradições merecem ser defendidas. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Dona Amélia ajeita o avental em sua cintura, lembrando do olhar sonhador de seus netos. O desejo de vingança e justiça social fervia dentro dela, mas, ao se lembrar do que seu marido sempre dizia, que a guerra se vence com o coração e a união, ela decidiu que era hora de agir de uma maneira diferente. E assim, com determinação gravada em seu olhar, ela começou a planejar um festival comunitário. O festival seria um grito de resistência, um lembrete aos moradores sobre a força das tradições que ali habitavam. Ela se dedicou a reunir vizinhos, resgatar danças e músicas do passado, e cozinhar os quitutes tradicionais que sempre foram a alma da cidade. À medida que os preparativos avançavam, a luz de esperança começava a brilhar novamente. Dona Amélia sentia que a energia no ar mudava, como um doce perfume que se espalha na brisa. Chegou o dia do festival, e a praça estava tomada por risos, cores e cheiros mágicos. Mas no meio da festa, a sombra do empresário ainda pairava, tentando dissolver os laços recém-formados. Quando o momento chegou e Dona Amélia subiu ao palco, o silêncio momentâneo e as lágrimas em seus olhos expressaram muito mais do que suas palavras poderiam transparecer. Ela percebeu que sua maior transformação não viria do confronto, mas da habilidade de unir sua comunidade em um abraço caloroso de solidariedade. E assim, uma pergunta crucial pairou no ar. Será que aquela avó corajosa conseguiria resistir à tentação da vingança para proteger o que mais amava? A história de Dona Amélia e de sua luta por dignidade e união estava apenas começando, e agora, mais do que nunca, tudo poderia acontecer. Quando o último eco da música do festival começou a se dissipar, os habitantes de São Pedro da Luz descobriram que a verdadeira festa estava apenas começando. A praça, antes apenas um espaço físico, agora pulsava com a energia da união, das risadas e da reincorporação da esperança. Dona Amélia, em meio ao fervor da celebração, sentia seu coração repleto de emoções. Aquela era a história que sempre sonhou contar, um capítulo repleto de cor e vida. Mas nem tudo estava perfeito. À medida que os habitantes absorviam a atmosfera de renovação, Dona Amélia percebeu a presença inquietante do empresário em meio à multidão. Ele vagava pela festa, observando cada movimento, cada rosto feliz, bem como sua essência dançante. O sorriso dele, que antes parecia sedutor e cínico, agora revelava um traço de frustração. Para ele, aquela resistência comunitária era uma barreira a ser derrubada. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados, Dona Amélia desceu do palco. Ao seu lado, um grupo de jovens a rodeava, admirando-a como se ela fosse a heroína de um conto de fadas, ansiosos por se conectar, por construir juntos um futuro onde suas tradições fossem preservadas. Ela olhou para eles com orgulho. Eram a esperança renascente, uma nova geração disposta a lutar. A voz familiar de Miguel, um dos netos, quebrou o silêncio em seu coração. Vó, você viu o jeito que ele nos olhou? Parece que está tramando algo. O rosto de Dona Amélia se enrijeceu. O peso do passado começou a se manifestar novamente. Os fantasmas dos tiranos que havia enfrentado antes surgiram tão vívidos em sua mente. Ela hesitou, mas precisou dos netos.
A nossa força não se mede pelo confronto, mas pela união e a coragem que temos para manter nossas raízes. Vamos mostrar a ele a importância do que construímos juntos. Mas, como a natureza muitas vezes é implacável, um vento forte começou a soprar e a levantar poeira, como se a cidade estivesse advertindo sobre a tempestade à vista. Devemos estar preparados, filhos. Quanto mais unidos estivermos, mais forte será nossa voz. A determinação em seus olhos cativava os jovens, enquanto o festival começava a se dispersar. A pedido dos netos, Dona Amélia e alguns vizinhos se reuniram em sua casa à noite para discutir o próximo passo. A mesa estava farta com os restos do festival. Risos e histórias sobre o que vivenciaram ecoavam pelos cômodos. Mas a tensão era palpável. E se ele tentar comprar nossas terras novamente? Interpelou uma vizinha, com a voz trêmula. A incerteza pairava no ar como um nevoeiro. Dona Amélia respirou fundo. Com um olhar profundo e sereno, ela afirmou: não podemos permitir que o medo nos domine. Precisamos de uma estratégia. Vamos entrar em contato com outras comunidades. A união é o nosso escudo. Se nos unirmos, seremos 62.00 invencíveis. As palavras dela moldaram um novo tipo de esperança e encorajaram todos. No entanto, mal sabiam eles que o empresário, ensaiando seu próximo movimento, já se infiltrava nos corações e mentes dos cidadãos com promessas sedutoras, cada vez mais motivado a desmantelar o que Dona Amélia e sua comunidade tinham redescoberto. O desafio estava apenas começando, e enquanto as chamas da resistência começavam a brilhar, a escuridão da disputa social pairava ameaçadora. Assim, a pergunta que flutua agora no ar é: até onde Dona Amélia e sua comunidade estarão dispostos a ir para proteger suas tradições e o que é verdadeiramente valioso? A resposta pode vir de uma maneira que ninguém espera. Enquanto a noite avançava, a casa de Dona Amélia estava iluminada por luzes quentes que contrastavam com o frio da incerteza. Os rostos dos jovens refletiam cansaço, mas também uma determinação que pulsava em cada conversação. Naquela atmosfera de tensionamento e esperança, as vozes se entrelaçavam como uma melodia familiar. As sugestões começaram a surgir, cada uma mais ousada que a anterior. Por que não fazemos uma reunião com os moradores das comunidades vizinhas? Sugeriu Raquel, uma das mais ousadas. Assim, podemos mostrar a força que temos e o que estamos defendendo. A ideia gerou murmúrios de aprovação. Miguel, com um brilho nos olhos, acrescentou: precisamos de cartazes, de mãos à obra. Vamos espalhar a mensagem de que estamos juntos. As propostas começaram a ganhar formas, enquanto a coragem fazia um caminho nos corações ali presentes. Dona Amélia observava tudo. Seu coração pulsava um ritmo familiar, um emaranhado de nostalgia e esperança. Era como se estivesse diante de um espelho de seu passado, lembrando-se das lutas que já enfrentou. Com cada ideia surgindo, a casa se tornava mais do que um abrigo, tornava-se um centro de resistência. Ela sorriu, um sorriso de pura emoção, enquanto interagia com seus netos. Sim, vamos fazer isso. Mas precisamos lembrar que união é mais do que apenas palavras. Precisamos agir juntos. Naqueles momentos, enquanto se organizavam, um silêncio repentino caiu sobre o grupo. Alguém havia batido à porta. O coração de Dona Amélia disparou. O empresário talvez já estivesse agindo, enviando alguém para desestabilizá-los. Mas, ao abrir, deparou-se com uma figura inesperada. Era o velho Jorge, um dos vizinhos mais respeitados, conhecido por suas histórias e sabedoria. E, embora ele estivesse claramente cansado, seus olhos brilhavam com a determinação que Dona Amélia precisava para encarar o futuro. Ouvi dizer que vocês estão se organizando, disse ele, a voz firme. E estou aqui para ajudar. Dona Amélia deu um passo à frente, tocando no ombro do amigo. A sua presença traz muita força, Jorge. Precisamos de você, da sua experiência e da sua voz. Aquela pequena introdução foi um impulso. Ao se juntar ao grupo, Jorge trouxe consigo décadas de histórias, falhas e sucessos que moldavam não apenas aqueles que estavam na sala, mas toda a comunidade. As horas passaram como minutos, e a sala se transformou em um campo de batalha, com ideias e planos sendo elaborados. Mas, enquanto raios de esperança reluziam, a escuridão não tardou a se aproximar. No canto da sala, Miguel percebeu algo que o fez estremecer. O empresário havia enviado mensagens anônimas a vários moradores, semeando a dúvida sobre a lealdade de Dona Amélia e de seu grupo. Eles estão nos monitorando, vó, exclamou, a voz embargada de preocupação. A notícia caiu como uma tempestade numa tarde ensolarada. A tensão aumentou, e o sussurro do medo parecia querer contaminar a coragem que havia emergido.
Dona Amélia olhou em volta da sala, viu os rostos de seus netos e vizinhos, preenchidos com um misto de receio e determinação. Não podemos deixar que eles quebrem nossa união. A nossa força está na nossa verdade, e o medo nunca poderá ser maior do que o amor que temos por esta terra. As pessoas começaram a se encorajar, mas a dúvida persistia. O que fazer quando a sombra da traição se aproxima tão de perto? Qual seria o preço a pagar por lutar contra um adversário que se tornava cada vez mais astuto? E assim, na penumbra daquela noite agitada, a pergunta ecoou e se expandiu. Até onde iriam para proteger o que era seu, se o maior desafio fosse a desconfiança que corroía suas fileiras? Afinal, o que o coração disposto a lutar não conseguiria suportar? O ar estava carregado de tensão, enquanto as horas passavam e a inquietação se infiltrava nas conversas. Dona Amélia respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão dentro de si. A casa, que antes era um santuário de esperança, agora parecia uma fortaleza cercada. O olhar de Miguel e de Raquel sobre ela refletia uma fragilidade que apertava seu coração. Eles eram a chama que fazia tudo valer a pena, e ela não podia se dar ao luxo de deixá-los desmoronar. Vamos nos reunir amanhã de manhã, decidiu, com uma voz firme. Cada um de nós trará uma ideia, uma história para compartilhar. Precisamos nos conhecer melhor, fortalecer essa união. As cabeças acenaram em concordância, porém a preocupação ainda pairava no ar. No silêncio aposentado da sala, uma ideia começou a se espelhar nas mentes cada vez mais tensas. A imagem de um velho baú que Dona Amélia guardava no quintal a invadiu. Lembranças de um tempo em que a comunidade se reunia para celebrar, dançar, contar histórias. Alguém, talvez Jorge, havia mencionado que eles precisavam de um símbolo, algo que unisse todos naquela luta. Fez-se um movimento dentro dela, uma vontade de resgatar não só o passado, mas também as esperanças que o cercavam. Dona Amélia começou. O que ela planejava fazer não era comum, mas sua voz soava determinada. Eu tenho um baú no quintal. Em tempos antigos, ele guardava os tesouros de nossas tradições, da nossa história. Podemos abrir isso juntos, relembrar nossas raízes e nos lembrar do que é realmente importante. Todos se voltaram para ela, as expressões mudando de apreensão para curiosidade. Vamos fazer isso, disse Miguel, um sorriso brotando em seu rosto. Conectar a nossa história pode nos dar a força que precisamos. Na manhã seguinte, a casa virou um ponto de encontro vibrante. Vizinhos chegaram, um a um, trazendo não só suas ideias, mas também comida, risos e lembranças. O baú foi cercado por crianças, adultos e idosos, todos ansiosos para descobrir o que suas memórias guardavam. Ao abri-lo, um cheiro de madeira velha e papel amarelado invadiu o ar, enquanto objetos cheios de histórias emergiam. Fotografias desbotadas, cartas, instrumentos musicais. Os olhos de Dona Amélia brilharam enquanto ela contemplava a lembrança de cada momento ali guardado. Esses objetos têm uma vida própria. Eles nos contam quem somos. A música das recordações ecoava no meio do grupo. Cada história que surgia parecia acender novas ideias de como lutar juntos. Mas a alegria foi interrompida quando um vizinho mais velho, Henrique, fez uma declaração que fez todos se calarem. Vocês não acham que, para contarem suas histórias, precisam também entender as fraquezas do inimigo? Suas palavras pesaram na atmosfera, como um alerta à consciência coletiva. Precisamos estar prontos, porque eles vão vir para cima de nós com tudo, avisou ele com uma seriedade que poucos, na sala, tinham notado. E enquanto os olhares se cruzavam, o grupo sentiu que a bravura era apenas uma parte do plano. Com essa nova consciência, a determinação se transformou novamente, mas agora acompanhada de um novo foco e estratégia. Dona Amélia sabia que o caminho à frente poderia ser traiçoeiro e com a escuridão batendo à porta, ela se perguntava: será que todo aquele esforço de resgatar o passado iria ser suficiente para prepará-los para o futuro? Qual seria o próximo passo que tomariam para tornar seus laços mais fortes diante da adversidade? O sol mal havia rompido as nuvens quando Dona Amélia se levantou. O dia estava claro, mas seu coração pulsava com a incerteza do que estava por vir. Mais do que nunca, ela sentia a necessidade de resgatar as tradições do passado não apenas para recordar, mas para alimentar a luta pela sobrevivência de seu povo. Era um dia de reencontro, de reimaginar o futuro. Ao abrir a porta, o cheiro fresco da grama molhada penetrava seus sentidos. Os vizinhos já se aglomeravam no quintal, seus rostos iluminados pela esperança de um dia melhor. A vida parecia pulsar em cada canto, mas a sombra da ameaça ainda pairava sobre eles. Os sorrisos escondiam a preocupação. Todos sabiam que a luta seria difícil. Bom dia, todos, exclamou, tentando irradiar energia. Vamos começar com uma canção.
A música nos une, nos fortalece. Miguel, sempre de bom humor, puxou o violão e começou a tocar. Os acordes suaves preenchiam o espaço, enquanto os vizinhos se juntavam em um coral improvisado. As vozes ecoavam, misturando-se à brisa da manhã, e Dona Amélia sentiu que, mesmo em meio à tempestade, havia um momento de paz a ser celebrado. Mas logo, o clima leve se dissipou quando Henrique lembrou: precisamos ouvir uns aos outros, mas também precisamos traçar um plano. O inimigo não vai esperar que estejamos prontos. Dona Amélia sentiu seu coração acelerar. Como resgatar as esperanças do passado e garantir um futuro incerto? O baú, agora repleto de memórias, deveria também conter um chamado à ação. Vamos dividir as histórias em grupos, sugeriu ela, observando a intensidade nos rostos de cada um. Cada grupo discutirá o que podemos aprender com nosso passado e como aplicar isso na luta de hoje. Os vizinhos se dispersaram em círculos, e Dona Amélia ficou observando. Havia um brilho diferente nos olhos deles, uma conexão crescente e a certeza de que as memórias do passado estavam se transformando em combustível para a resistência. Na roda onde estava, Dona Amélia ouviu Raquel compartilhar a história da avó que desafiou as autoridades locais, reclamando direitos e lutando por justiça. A audição da sua voz mais firme do que nunca, as palavras de Raquel tiveram um efeito profundo. Aquela jovem já não era mais apenas a filha de Dona Amélia, era uma mulher de garra, pronta para enfrentar qualquer desafio. Muitas vezes, nós, como comunidade, esquecemos de contar as histórias que nos transformaram em quem somos, comentou Miguel, com a voz entrecortada pela emoção. Mas hoje, estamos aqui para reescrever a nossa narrativa. A energia da reunião ganhava força, e Dona Amélia se sentia orgulhosa, orando internamente para que cada um desse passo à frente nas suas decisões. Os rostos se iluminavam, os abraços se tornavam mais apertados. O baú não era só uma arca de recordações, mas também um símbolo da resistência. Mas, de repente, um estrondo veio de longe, como o trovão de um céu prestes a abrir. Olhares de preocupação e medo cresceram entre os vizinhos. O som se aproximava, e ficou claro. Alguém estava vindo e não parecia ser com boas intenções. Dona Amélia, sentindo o peso da responsabilidade, inalou fundo. O que começara como um dia de esperança agora parecia um prelúdio de uma batalha que eles não podiam ignorar. Preparem-se para o que está por vir, disse ela, o olhar feroz e decidido. E a pergunta ecoou em seu coração: estariam realmente prontos para enfrentar o que vinha em direção a eles? A poeira levantada pelo som se aproximava como um aviso de tempestade. Os sorrisos se apagaram rapidamente, dando lugar a expressões de dúvida e medo. Os murmúrios se tornaram um coro de incerteza, enquanto Dona Amélia tentava reunir os pensamentos antes que o caos se estabelecesse. Quem será? Perguntou Raquel, com a voz tremula. O que eles querem agora? Isto pode ser o que estávamos esperando, respondeu Miguel, seu tom ressoando com coragem, mas as mãos tremiam ao tocar o violão. Precisamos mostrar que não temos medo. A tensão no ar crescia, e Dona Amélia tomou uma decisão. Desceu do pequeno palanque improvisado onde estava, reunindo todos ao seu redor. O calor dos corpos próximos era reconfortante, quase como um escudo contra a incerteza que o cercava. Vamos nos preparar, disse ela, fazendo um gesto amplo com as mãos. Sejam valentes. Não estamos sozinhos. A história nos ensinou a resistir, a lutar. Cada um de vocês é parte dessa luta. Miguel começou a tocar uma música mais forte, um ritmo que pulsava com determinação. Aos poucos, os vizinhos se deixaram levar, buscando segurança na canção, abrindo seus corações na esperança de que a música conseguisse afastar o medo. Do outro lado da estrada, a silhueta de homens a cavalo começou a se formar. Onda após onda, a figura surgia como um pesadelo, e logo os rostos nervosos se viraram em direção ao som da aproximação, como abelhas atraídas pela sombra de um predador. Eles estão aqui, murmurou uma mulher, seus olhos arregalados. O vento carregava a sensação de que eles eram muito mais do que apenas visitantes inconvenientes. Era um lembrete do domínio que pairava sobre suas vidas. O pânico começou a se espalhar entre os vizinhos, mas a voz de Dona Amélia se elevou, clara e firme. Quem somos nós se não lutarmos? Aqui, agora, somos mais do que nossos medos. Eles não levarão o que construímos juntos. Cada um de nós tem um objetivo, um sonho que não pode ser apagado. Alguns se entreolharam, os olhares se encontrando na busca de um consolo. E, nesse pequeno momento de conexão, um a um, começaram a se erguer. Raquel, influenciada pelo espírito de sua avó, gritou: vamos ficar juntos. Ninguém sairá dessa luta sozinho. A música aumentou de volume, e Dona Amélia, com a emoção à flor da pele,
sentiu que a força do passado se entrelaçava com as vozes do presente. Era uma corrente de coragem. Um chamado à ação que reverberava em cada coração. No entanto, a nuvem escura não iria embora. O grupo contrário se aproximava rapidamente, e o som de vozes radiantes logo seria desafiado. A primeira pessoa do grupo adversário passou por um buraco na cerca, um olhar de desprezo permeando seu rosto. Era um homem que Dona Amélia reconhecia bem, o vale-tudo de violência e ganância representado por Almir, o líder local que fazia o possível para desmantelar suas esperanças. Dona Amélia sentiu o estômago revirar. O embate entre eles seria muito mais do que uma luta por espaço. Era uma luta pela dignidade, pela identidade, e isso significava que ela teria que avançar. As vozes baixaram, e os contornos do que estava por vir se tornaram nítidos. Preparem-se! Gritou Almir, com um sorriso provocador. A festa terminou. Hoje, vocês aprenderão que não há espaço para resistência aqui. Dona Amélia, com o coração pulsando forte, tornou-se um farol. Mergulhou no silêncio que se formava e se fez ouvir. Se é guerra que vocês buscam, terão uma luta. Mas saibam que a nossa história é feita de superação e não de sacrifícios. O choque entre a determinação de um povo e a ambição desmedida de alguns estava prestes a ter seu clímax. Aquilo era mais do que um encontro. Era o ponto de virada. Naquele momento, Dona Amélia sabia que as vozes não apenas contariam a sua história, mas que se tornariam a própria história de resistência que outros se lembrariam. Como se um estalo ecoasse, a multidão, agora unida, olhou fixamente para o adversário, prontos para enfrentar o que estava por vir. Estamos juntos nessa. Ecoou a voz de Raquel no grupo, carregada de força. E, com a respiração suspensa, Dona Amélia se perguntou, estariam realmente prontos para escolher a luta e transformar suas histórias em uma nova realidade? O silêncio que se instalou era quase palpável, como uma corda esticada prestes a se romper. Dona Amélia fitava Almir, seu olhar determinado desafiando a frieza que emanava dele. O homem não era apenas um rival, era a personificação de tudo que eles temiam, o rosto da opressão que ameaçava esmagar seus sonhos. Vocês acham que podem nos intimidar? Almir gritou, os olhos brilhando com um misto de raiva e desdém. Ele girou em círculos, como um domador diante de suas feras, tentando provocar e incitar a seus seguidores. Essas terras não pertencem mais a vocês. É hora de aprender a se curvar. Raquel sentiu a indignação crescer dentro dela, a pressão da injustiça levava a um ponto de ebulição. Ela olhou para Dona Amélia em busca de orientação. A avó, naquele momento, era uma rocha sólida, a base que a mantinha firme. Não vamos nos curvar, nem hoje, nem nunca. Raquel respondeu, sua voz ecoando, um forte grito de resistência. Os vizinhos, sentindo adrenalina, começaram a murmurar, a emoção os unindo em um coro de determinação. Almir sorriu, um sorriso torto que mesclava arrogância com desconfiança. Tantas palavras. Mas palavras não alimentam a fome, não protegem suas famílias. Vocês são só um amontoado de sonhos vazios, impossíveis de realizar. Mas, no fundo, Dona Amélia sabia que, por trás daquela fachada de bravura, havia um homem inseguro tentando sustentar a sua própria fragilidade. Almir, a verdadeira força está na união. Vocês podem nos atacar, mas não podem nos vencer. Gritou ela, suas palavras cortando o ar como lâminas afiadas. A coragem dela fez com que muitos, especialmente os mais tímidos, sentissem um ímpeto de força. Nesse instante, Miguel parou de tocar. Sua expressão, antes marcada pela ansiedade, agora estava cheia de foco. Se vamos lutar, que seja com nossas vozes. Disse ele, pegando de volta seu violão. Ele começou a tocar uma melodia que ecoou pela planície, uma balada de coragem que reverberou em cada coração presente. Dona Amélia uniu-se a ele, sua voz alta e clara, fazendo-se ouvir por todos. A música cresceu como um rio, enchendo o espaço com esperança e energia. As pessoas começaram a se mover, formando um círculo ao redor de Dona Amélia e Miguel. Um a um, os vizinhos ergueram os braços, como se a canção tivesse o poder de protegê-los de qualquer obstáculo. Mas Almir, furioso, não iria permitir que isso continuasse. Ele gesticulou furiosamente, os homens ao seu redor começando a avançar com mais agressividade. A situação começava a se tornar insustentável. Se quiserem guerra, terão guerra. Ele avançou, sua voz cortando a música como uma faca. O clima era de um campo de batalha prestes a estourar. Dona Amélia sentiu o coração disparar e o espaço entre eles diminuir, como se cada instante fosse um sopro de vida ou morte. Almir, você não entende. Essa não é só uma luta para nós, é uma luta que envolve toda a nossa história.
gritou ela, seu tom se elevando acima do caos. Mas Almir, perdido na sua sede de poder, abandonava a razão e se preparava para atacar. Era um momento crítico, onde tudo poderia mudar em uma fração de segundo. A população, envolta em uma mistura de esperança e medo, aguardava a resposta de Dona Amélia. Ela precisava agir. O que poderia fazer? A resposta estava dentro dela, pulsando cada vez mais forte. Com um gesto decidido, Dona Amélia ergueu as mãos, como se quisesse acalmar tanto seus quanto os adversários. Escutem. Não precisamos de mais ódio. Se a guerra é o que Almir quer, então que lutemos de outra forma. Nossas vozes, nossa união será a nossa arma. Enquanto o ar se tornava denso e a tensão aumentava, o olhar de Raquel encontrou o de Dona Amélia. A jovem percebeu que ali, naquele instante, estava nascendo uma nova esperança. Mas a pergunta que a atravessava era: conseguiriam canalizar essa esperança em uma mudança real? O que seria necessário para transformar aquele momento de ameaça em um novo futuro? A luta estava apenas começando. A música de Miguel continuava a tocar, um eco de bravura que quebrava o silêncio pesado. Dona Amélia sentia energia vibrando ao seu redor, uma força que impulsionava a não desistir. O olhar dos vizinhos, antes apavorados, agora ardia com uma chama renovada de coragem. Mas a presença de Almir era uma sombra, obscurecendo a luz que começava a brilhar. Vocês realmente acham que isso vai funcionar? Ele riu, como se o som da canção fosse simplesmente uma piada. Mas havia um toque de nervosismo em sua voz, algo que mostrava que ele não estava completamente seguro de si. Raquel percebeu isso e decidiu aproveitar a onda de coragem. Não estamos sozinhos, Almir. Esta terra é nossa, essa história é nossa. Desde sempre, nós cuidamos dela, e hoje não será diferente. Ela enfrentou o homem, o coração acelerado. As palavras pareciam dançar no ar, criando um ambiente em que a esperança se sobrepunha ao medo. As pessoas começaram a responder, alguns levantando as mãos e outros se unindo a Miguel na canção. Era como se um cordeiro estivesse despertando em um leão. O orgulho daquela comunidade, sua história compartilhada, enchia o espaço. Dona Amélia sentiu lágrimas nos olhos. Não era só pela tensão do momento, mas pela beleza que emergia do coletivo. Eu não vou ficar aqui esperando que vocês nos tomem tudo, Almir. Gritou um dos vizinhos, um homem de voz profunda, que sempre tinha relutado em se expor. Se é guerra que vocês querem, nós estamos prontos. A determinação da multidão fez com que Almir hesitasse. Ele, que sempre confiou na força do medo, agora parecia perdido neste mar de vozes unidas. Vocês são apenas um bando de sonhadores. Ele disparou, tentando recuperar o controle da situação, mas a incredulidade ficou visível em seu olhar. Foi então que Dona Amélia deu um passo à frente. Ela não podia permitir que a situação chegasse a um ponto sem volta, a um confronto físico terrível. Almir. Sua voz era firme, mas não agressiva. Você deseja o poder, mas o que realmente será de você quando isso tudo acabar? O domínio traz solidão. Olhe ao seu redor. Sua força não é nada sem o respeito das pessoas. O impacto das palavras a atingiu como um raio, e um silêncio suspeito se instaurou. A multidão parou, as vozes ecoando em um murmúrio de dúvidas. A verdade estava ali, clara como a luz do sol. O que Almir dominava não era somente a terra, mas os corações das pessoas. Aqueles que diziam seguir suas ordens estavam exaustos de viver sob a opressão. Vamos deixá-lo escolher. Miguel sugeriu, sua música agora baixa, quase um sussurro. Se realmente é forte, que aceite um desafio, um debate, onde a verdade se manifesta e quem tem mais força expõe sua visão. O desafio pairou no ar, como uma respiração contida. Dona Amélia olhou para Raquel, que tinha esperança nos olhos. Essa pode ser a nossa chance, a jovem murmurou. A sabedoria estava na calma, e a avó começou a se preparar. Almir estava entre a espada e a parede. Ele precisava decidir, e enquanto isso, a multidão aguardava ansiosa. O sentimento de união balançava como uma bandeira ao vento, e Dona Amélia sentiu que, independentemente do que acontecesse, aquele poderia ser o começo de uma transformação. Por fim, Almir cerrou os punhos, encarando a multidão com uma fúria contida. Vocês me desafiam? Aceito. Mas saibam que, se perderem, eu não serei tão compreensivo. O ambiente ficou pesado novamente. Agora, não era apenas uma luta por terras, mas por verdades, por esperanças e pelo futuro de todos. Dona Amélia olhou nos olhos de cada um que ali estava, pronta para o que viria a seguir. A luta tinha tomado uma nova forma, e a batalha das vozes tinha apenas começado. Mas até onde a verdade poderá nos levar? Questionou Raquel,
enquanto cada um se preparava para o que viria a seguir. O desafio estava lançado e a tensão no ar era palpável. Dona Amélia respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade. Era mais do que uma disputa entre Almir e a comunidade. Era a luta de gerações, uma batalha por identidade, pertencimento e dignidade. A reunião foi marcada para o dia seguinte, e enquanto a noite caía, a vila fervilhava com sussurros e discussões. As pessoas se reuniam nas casas, compartilhando a preocupação e a esperança. Raquel ouvia as histórias de seus avós sobre tempos difíceis, sobre tudo que haviam conquistado com trabalho duro. Era hora de fazer valer essas memórias. A manhã chegou com um céu limpo e ares de novidade. O centro da vila se transformou em um palco, e as pessoas se aglomeraram, ansiosas por ouvir. Almir chegará com um ar desafiador, o sorriso no rosto, mas havia algo desproporcionado nele. Era como se o medo que ele sempre utilizara como arma agora estivesse apontado em sua direção. Os rostos dos moradores eram uma mistura de determinação e resiliência. Miguel tomou a palavra primeiro. Sua voz ecoava com uma confiança que instigava a força. Estamos aqui para falar a verdade, declarou, olhando nos olhos de Almir. Não lutamos apenas pelas terras, mas por um lugar que nos pertence. Queremos um diálogo, um futuro onde todos possam viver em paz e respeito. A multidão começou a aplaudir, e o som remetia a um renascimento. Almir, no entanto, não se deixou abalar. Vocês acreditam que palavras vão resolver tudo? A vida é dura e nem sempre a verdade é suficiente. Ele girou os olhos na multidão, buscando apoio, mas apenas encontrou a resistência. As vozes dos moradores começavam a se fortalecer, e era nessas vozes que Dona Amélia buscava conforto. É verdade, Almir. A vida é dura, ela interveio, sua voz destacando-se entre os murmúrios. Mas a força da comunidade é maior do que qualquer tirania. Enquanto estivermos juntos, não há dor que não possamos suportar. Nós somos a terra, e a terra somos nós. O fervor na voz dela fez com que os corações se enchessem de esperança. A argumentação se seguiu, cada um trazendo sua verdade, suas histórias e suas emoções. Dentro de Almir, algo parecia mudar. Ele escutava as histórias de sofrimento, de luta e de amor. O que antes era um confronto, agora se moldava em um entendimento mútuo difícil de ignorar. Vez ou outra, Dona Amélia o avistava perdendo a compostura, e com isso, a esfera de poder que ele se esforçava tanto para manter. A discussão culminou quando Miguel fez uma pergunta crucial. Almir, o que realmente você deseja? Poder? Ou ser respeitado por aqueles que o cercam? Uma vitória sem respeito não é vitória, é solidão. As palavras de Miguel ecoaram, fazendo Almir hesitar. O olhar da multidão se fixou em Almir, que agora estava no centro de uma tempestade de sentimentos contraditórios. Ele parecia menor diante daquela revelação, a máscara de raiva começando a desmoronar. A luta que até então parecia tão certa, agora deixava espaço para dúvida. Dona Amélia observava silenciosamente, seu coração pulsando forte. Ela sabia que a verdade tinha um poder inexplicável. Nunca era apenas uma questão de palavras, era sobre as emoções que elas despertavam. O que ninguém esperava, no entanto, era que Almir, em um movimento súbito, erguesse as mãos, pedindo silêncio. Eu quero que eu quero que esses momentos de dor acabem, ele começou, sua voz falhando. A multidão estava hipnotizada. Poderia ser o ponto de virada? Poderia Almir, finalmente, se tornar parte daquela comunidade? Raquel olhou para Dona Amélia, e a avó percebeu que o momento estava se transformando. Poderia haver uma saída que não fosse o confronto? Mas, antes que qualquer um pudesse responder, outra figura surgiu no fundo da multidão, trazendo uma nova onda de incertezas. O peso das decisões ainda pairava no ar. Quem é aquele? Perguntou Raquel, apontando para a figura que se aproximava. O coração de Dona Amélia começou a acelerar. Não era apenas um rostinho conhecido, mas alguém que poderia alterar completamente o curso de tudo. O que seria daquele encontro? A figura que se aproximava era Clara, uma amiga de Dona Amélia, que havia se afastado da comunidade anos atrás devido a conflitos familiares e à busca de um novo começo. Seus olhos estavam marejados, mas havia uma determinação inegável em seu olhar. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou, como se estivesse interrompendo uma cena de um filme, mas a tensão era palpável. Dona Amélia sentiu uma mistura de estranheza e alegria. Clara, você a avó começou, mas não conseguiu concluir. Clara continuou, agora com a voz mais firme, dirigindo-se à multidão. Eu vim aqui porque não consegui ficar longe de vocês, perto de quem eu amo. E por que preciso falar? Eu conheço Almir.
Eu cresci com ele, e sei o que ele realmente é. Ele tem seus medos, suas inseguranças. A multidão parecia confusa, a tensão em Almir era quase sufocante, mas Dona Amélia sabia que Clara tinha algo importante a dizer. Ele não é só um tirano, Clara continuou. Ele é um homem que tem se sentido perdido e rejeitado. Eu estive lá quando ele começou a se afastar de todos e decidiu seguir esse caminho. Este é o momento de reconhecer que o poder não traz conexão, ele apenas separa. Curiosidade e esperança começavam a brilhar naqueles rostos cansados. Almir escutava, a tensão em seu rosto diminuindo aos poucos. Por que você diz isso, Clara? Olhe ao seu redor. Eles me odeiam. A voz dele tomou um tom de desespero. Não, Almir. Nós não odiamos você. O que sua ambição e arrogância fizeram foi afastar todos. Nós queremos um futuro que inclua todos. Esta terra é nossa, e apenas juntos podemos protegê-la. A intensidade da voz de Clara reverberou pelo ar, como um chamado à unidade. Os murmúrios cresceram, e Dona Amélia viu uma abertura. Era uma oportunidade não só para Almir, mas para toda a comunidade. Precisamos de um novo começo, disse ela, unindo as mãos. A luta não precisa ser física. Podemos enfrentá-lo através do diálogo, da reconciliação. Almir olhou ao redor, pela primeira vez, notou a fragilidade de seu domínio. As vozes que até então eram ecos de conflito agora se tornavam vozes de esperança. Ele parecia perdido em pensamentos enquanto a multidão aguardava, ansiosa. Eu quero tentar, confessou Almir, finalmente. Eu não quero perder o que poderia ser algo grande. Ali, cercado por aqueles que desejavam um futuro de paz, ele percebeu que a luta precisava ser contra seu próprio medo e insegurança. Raquel olhou para Dona Amélia, e naquele momento, compreensão e amor elevaram-se como uma onda. Vamos criar um conselho, onde todos tenham voz, onde possamos decidir juntos. Um espaço onde possamos falar, ouvir e construir um futuro que respeite nossas raízes. Sua proposta gerou aplausos, os rostos se iluminando com expectativas renovadas. A decisão de mudar de direção era palpável. Com sorrisos e lágrimas, a comunidade se uniu mais uma vez. Dona Amélia sentiu a certeza se palpitar em seu coração. A luta exigia mais do que resistência, mas sim a capacidade de transformar dor em força. A reunião passou a ser um marco. O conselho foi estabelecido, representando todos os moradores, inclusive Almir. Era hora de construir pontes onde antes havia muros. A partir daquele dia, Dona Amélia liderou a comunidade de mãos dadas com aqueles que antes eram vistos como adversários. Era hora de deixar o passado para trás e buscar uma nova história juntos. Com o tempo, São Pedro da Luz ressurgiu. As tradições, os festejos e o amor que Dona Amélia tão esperançosamente cultivou se tornaram o alicerce da nova narrativa que florescia. As vozes do passado foram ouvidas, e a luta por respeito e dignidade se transformou em uma celebração da aceitação e união. Na serenidade que seguiu a tempestade da incerteza, os cidadãos de São Pedro da Luz aprenderam que a verdadeira força não reside em vencer sobre os outros, mas sim em encontrar um caminho comum, onde todos possam brilhar. Dona Amélia sorriu, finalmente vislumbrando o sol que havia estado escondido por tanto tempo. Aquela era a transformação pela qual ela sempre lutou. E se você se emocionou com essa história incrível, precisa fazer algo agora. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio.